Fala, doutor, quero me divorciar, mas não sei como vai ser a divisão de bens. Você pode me ajudar? Ixi, partilha de bens? Claro, vamos lá. Qual que é a sua dúvida? Então, eu sou casado há 10 anos, adquiri vários bens com a minha esposa, casa, carro, jet ski, mansão. Só que a gente acabou o amor, a gente quer se divorciar, já resolvemos isso, só que eu não faço ideia de como vai ser essa divisão. O que fica pra quem, como que funciona? Partilha de bens depende muito do regime de casamento que você escolheu quando você casou. Você sabe qual que é? Show. Olha, não lembro qual é o meu regime de casamento, eu pego depois lá na certidão, mas só pra tirar dúvida, como que funciona a divisão na comunhão parcial de bens? É bem tranquilo pra você determinar de forma simples, fácil. Na comunhão parcial de bens, a partir do momento que vocês casaram, os bens que saíram dali são considerados bens comuns, que é o bem que o casal conseguiu com força conjunta. Então esses bens têm que ser divididos. Quando a gente fala de divórcio, a gente fala, por exemplo, de inventário, pessoas casadas na comunhão parcial de bens, a gente sempre divide entre bens particulares e bens comuns, né? Os bens comuns a gente divide meio a meio, os particulares o herdeiro concorre, mas fica para um outro vídeo de inventário. Mas comunhão parcial é isso, a partir do momento do casamento, dali pra frente, os bens são considerados esforço comum do casal e eles devem ser divididos de forma igualitária. Na separação total de bens? Na separação total de bens não existe esse quesito aí no sentido de meação, né, de esforço comum. Cada pessoa que vai adquirir seu bem vai estar no seu nome, é só dele, são considerados, vamos colocar como bens particulares o tempo todo. Então o marido conseguiu um é dele, a esposa conseguiu um bem é dela, um carro, né, uma casa, e assim vai. Então na separação total de bens não existe a figura da meação dos bens comuns do casal. E na comunhão universal? Universal de bens, que é no sentido de que todos os bens do casal a partir do casamento e antes do casamento, eles todos vão se unir para o casal ali, virando bens comuns. Então se você já tinha bens particulares, como por exemplo casa, carro, antes de casar, não existe mais essa história. É de todo mundo, misturou ali o bem de cada um, existe só a figura da meação, cada um tem direito de 50% de cada um. Nossa, eu devia ter me casado na separação total. Certo, mas eu acho que vai dar briga essa divisão, porque o cara mansão, ela também quer. Eu acho que o processo consensual até vai dar ruim. O que a gente vai fazer nessa hora? Como que o juiz vai decidir? Então, se tiver briga no divórcio de vocês, um divórcio litigioso no caso, vocês vão levar a matéria em juízo, né, por meio de um advogado cada um, e lá vai determinar, o advogado normalmente vai fazer uma linha do tempo e vai falar, olha, esse bem é particular, porque o regime de casamento é esse, então esse bem não pode ser, a outra contraparte não pode pedir. Então, o regime de casamento, e quando vocês casaram, ele vai determinar quem vai ter direito sobre esse bem. E o juiz sempre vai julgar a matéria de forma mais isonômica, de forma mais justa no caso do trabalhado. Maravilha, doutor, eu agradeço. E como que eu faço para aprender mais sobre meus direitos? Para isso tem que seguir o Direito em 5 nas redes sociais, lá você vai aprender de forma simples e descomplicada. E falando em Direito em 5, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vocês podem ver na nossa introdução o que aconteceu. A gente está trabalhando a ideia de regimes de casamento aqui no Brasil. Trabalhei basicamente, como a gente sabe, existem 5, né, basicamente, mas eu trabalhei os 3 principais. A gente fala de todos os regimes que a gente tem no Brasil, a gente vai ter a comunhão parcial de bens, a separação total de bens, a comunhão universal de bens, a separação legal de bens, que é aquele quando o cara é muito mais velho, ele tem que casar nesse regime para evitar o golpe da... Como que é o gold digger, né? O golpe das mulheres que casam com o velho da lancha. E a gente vai ter a participação final nos aquestos. Esses dois últimos são bem casos à parte, não acontece muito. E os 3 primeiros, né? Comunhão parcial, separação total e comunhão universal, acontecem mais. E de forma bem clara, pessoal, regime de bens é muito importante para determinar o que vai acontecer, seja numa situação de divórcio, seja numa situação de inventário. Se você é um advogado familiarista, tem que saber de cor o que acontece nesse sentido, porque isso muda totalmente o jogo. Pessoal, por exemplo, olha o erro que o pessoal comete. Vou casar na separação total porque se eu morrer é tudo dos meus filhos, não vai ter direito a nada. Errou, já não vai acontecer isso. Se você casa na separação total de bens, você morrer é diferente do que acontece no divórcio. Se você morrer, simplesmente não vai ter a figura da meação, vai existir só bens particulares e a esposa vai concorrer com seus filhos. Então se você tem um filho só, é 50% para cada, tem 2 filhos, 33% para cada, tem 4 filhos, 25% para cada. Vai acontecer isso, meu amigo, na separação total. Não existe a figura da meação, mas existe uma totalmente diferente no caso do divórcio e o caso de morte. Então, o pessoal confunde muito, você tem que saber como separar seu regime de casamento, é muito importante em termos de divórcio e em termos de inventário. Então vamos focar hoje só no termo de divórcio. Comunhão parcial de bens. A partir do momento que casou, os bens viraram comuns. Bens anteriores são bens particulares, tá? Não entram na questão de divisão. Então, obviamente que a lei vai trazer um rol pra gente daqueles bens que também não entram como na divisão, né? Como por exemplo, os utensílios para o trabalho, a gente encontra esse rol no Código Civil.
bem tranquilamente, mas a partir do casamento aqueles bens serão divididos, pessoal, sem briga, sem choro, divorciou tem que dividir. Separação total, não existe essa figura. Esses são os bens particulares, separaram, não vai passar nada, mas se você morreu, vai. E como bem universal, não importa, não existe a figura do bem particular e os bens comuns, é uma coisa só. Todos os bens, todo o acervo patrimonial desse casal vai virar bem comum e ele deve ser dividido de forma igualitária entre os dois no caso de divórcio. Maravilha? É bem tranquilo, é bem fácil, mas muda muito o jogo. O advogado familiarista, o advogado que trabalha com isso, tem que saber decor. Você que está casado nesse sistema, você também tem que saber um pouquinho sobre seus direitos. Ou contrata um advogado para tirar a consulta, porque isso muda tudo. Você quer saber exatamente se você vai ter direito àquele bem, se aquele bem é só seu, se não é, contrata alguém para tirar suas dúvidas, porque isso é um tema muito importante e muda muito o jogo. Pessoal, espero ter gostado do vídeo, trouxe uma palhinha aqui para vocês então de partilha de bens, regimes de casamento. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.